tinha muitos privilégios. Ela tinha um privilégio, um status por demais elevado dentre todos os ministros do rei, que detinham confiança do rei para exercer as suas funções. Aquele era o de maior confiança do rei. O rei entregava a ele uma área por demais importante, que era a sua segurança pessoal, a sua vida pessoal. Uma vez que era comum naquela época os reis serem mortos por envenenamento através das refeições. E o copeiro, numa demonstração de reciprocidade na confiança do rei, para responder positivamente à confiança do rei, antes mesmo que o rei se alimentasse ou bebesse das suas taças, o copeiro se assentava ao seu lado e comia da comida do rei e bebia da taça do rei. E o rei então sabia que podia alimentar-se com tranquilidade, porque o seu ministro copeiro tomara todos os cuidados necessários para que o alimento, para que a bebida não estivesse envenenada. Portanto, era uma pessoa de status, mas era uma pessoa que não podia se descuidar em momento algum dos seus afazeres, das suas atividades, porque num simples descuido seu, afastamento prolongado seu daquelas atividades, poderia implicar em que alguém, usando aquela oportunidade, contaminasse a bebida do rei, contaminasse o alimento do rei com algum veneno para tirar-lhe a vida. Mas todo privilégio também traz consigo um peso de responsabilidade e de compromisso. Ele era tomado no seu tempo. Mas Isaías tinha características especiais. Isaías não era um homem qualquer. Isaías não era um moço qualquer. Isaías era um moço que tinha aspirações na sua vida espiritual. Isaías era um moço que pensava além do natural, ele pensava no sobrenatural. Isaías era um moço que tinha desejos latentes na sua alma, o seu coração pulsava na direção de Deus, e ele sentia a necessidade de ter mais de Deus na sua vida, de dedicar-se mais às coisas espirituais, e quem sabe se tornar também um homem que pudesse ser qualificado como boca de Deus para o seu povo. E amados irmãos, a responsabilidade e o compromisso que Isaías tinha em relação ao rei Uzias o prendia inteiramente. Ele estava inteiramente comprometido com o rei. O rei não abria a mão dele, e ele também não podia esquivar-se daquele compromisso. Não dependia dele cortar aquele laço de compromisso. Então ele estava preso ao compromisso com aquele rei. Mas diz a Bíblia que no ano da morte do rei Uzias, Isaías, ele se sentiu livre daquele compromisso. Ele se sentiu descompromissado do serviço de copeiro do palácio, para então partir para outros projetos no seu coração e na sua vida. Meus irmãos, para sermos bocas de Deus, nós aprendemos com Isaías que se fazem necessárias algumas mudanças na nossa vida, se de fato queremos ser boca de Deus. Um dia, conversando sobre esse texto com um jovem, o jovem me disse: pastor, mas qualquer um pode ser boca de Deus. Eu disse: de fato, qualquer um pode ser boca de Deus, mas não pode ser um qualquer. Qualquer um pode ser, mas não um qualquer. Ele disse: não, pastor, o senhor está equivocado, porque a Bíblia mesmo demonstra isso. A Bíblia nos diz que um dia Deus usou até uma mula. Ele falou: eu falei com ele, de fato, Deus usou até uma mula, porque não tendo pecado, Deus usa até uma mula, né? Não tendo pecado, Deus usa até uma mula. Mas tinha um profeta ao lado da mula, e ele não usou o profeta para falar a si mesmo, porque o profeta estava em pecado. Ele usou a mula. Não tendo pecado,
Deus usa até uma mula. Não basta queremos ser boca de Deus, é necessário a gente entender o que isso envolve, o que isso compreende. É necessário que o nosso entendimento espiritual esteja aberto para que Deus possa nos mostrar o caminho certo a ser percorrido para sermos boca de Deus, e mesmo nos tornando já uma boca de Deus, continuarmos no caminho certo, para que Ele continue a nos usar com graça, com sabedoria, com poder e com autoridade espiritual, porque Deus, Ele quer usar a sua boca aqui na terra, e a sua boca sou eu e você. Deus quer nos usar como agentes de transformação deste mundo tenebroso de pecado, como agentes de transformação da sociedade, onde quer que pisemos a planta dos nossos pés. Deus quer que a sua glória se manifeste através de nós, e ali seja reconhecido que de fato há um príncipe do reino de Deus, há uma princesa do reino de Deus, há um homem e uma mulher de Deus ali naquele lugar. Deus deseja que onde quer que estejamos, os demônios batam em retirada por saberem que ali tem alguém revestido de uma graça especial, de uma unção especial, de um poder, de uma autoridade espiritual especial, advindos de uma vida de compromisso com Deus, de uma vida de dedicação, de uma vida de entrega, de uma vida inteiramente voltada para as coisas espirituais, para o reino de Deus e para as coisas do reino. Digo isso porque é impossível você dizer que ama a Deus e não amar o reino de Deus. É impossível você dizer que ama as coisas, que ama o Senhor e não amar aquilo que pertence a Ele, não amar a igreja, não amar o templo, não amar o seu irmão, não amar o seu próximo. Deus, Ele quer que nós sejamos revestidos de uma unção e de uma graça especial, mas para isso é necessário que algumas mudanças ocorram em nós. Isaías teve que passar por um processo de mudança. A primeira mudança que houve na vida de Isaías foi no contexto da dominação que Uzias exercia sobre eles, e o compromisso que o prendia ao rei Uzias. Quem sabe você quer ser boca de Deus, você quer ser um homem de Deus, você quer ser uma mulher de Deus, você quer ter mais de Deus, ter mais de Deus para si, você quer a sua alma completamente transbordando das coisas espirituais, você quer ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, mas você sabe que na sua vida existem algumas coisas ainda que estão te prendendo, alguns laços que te prendem, alguns vínculos, alguns compromissos que te prendem. Existe ainda uma certa dominação sobre algumas áreas da sua vida, como tinha na vida de Isaías, e até que isto se partiu, até que isto acabou, até que isto caiu por terra, ele não pôde experimentar o máximo que Deus tinha reservado para ele. Se você quer o melhor de Deus para a sua vida, Deus tem o melhor para você. Diga para o irmão que está ao seu lado: irmão, Deus tem o melhor para você. Mas você não terá o melhor de Deus antes que Deus tenha o melhor da sua vida. Você não vai tomar posse do melhor de Deus para o seu coração, para a sua vida, antes mesmo que Ele se aproprie inteiramente de você, antes que alguns vínculos sejam quebrados, antes que alguns compromissos que te impedem espiritualmente sejam partidos, e aí você tem que ir para a presença de Deus e se jogar diante dele e dizer: Deus, me ajuda que esses laços sejam quebrados, que estes vínculos sejam partidos, dá-me a tua graça, derrama sobre mim, e ele haverá de fazer a sua obra. Isaías, para que ele se tornasse boca de Deus, foi necessário que a sua compreensão de Deus, do próprio Deus, a sua percepção a respeito de Deus, a sua visão a respeito de Deus, o seu entendimento espiritual acerca das coisas de Deus,